Olha uma pessoa maravilhosa do teu lado e diga para ela: a lógica do céu é diferente da lógica da terra. Agora olha para cá. Gente, tem muita coisa que para você faz sentido, mas no céu não faz sentido. Tem muita coisa que para você é óbvio, mas no céu não é óbvio. Basta dizer que a lógica humana, ela é absurdo e passível de falha. Como assim? Se você pega o namoro de hoje e o namoro há 50 anos atrás, se você vai contar para alguém há 50 anos atrás como é que se namora hoje, o pessoal ia achar você maluco. E se você pegasse o namoro há 50 anos atrás, esse que está há 50 anos atrás, fosse contar alguém de 50 anos atrás, de quem está há 50 anos atrás, de como é que é o namoro, eles também iam achar um absurdo. Ou seja, isso é numa área, mas tem várias. Me demonstra que a lógica humana é passível de variação. Concorda comigo? Agora nós temos um Deus que nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A lógica humana ela é passível de alterações. Princípios espirituais, eles são eternos. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo ele chegou com um discurso um tanto quanto inadequado. Primeiro pela crença dos judeus e pela época que ele estava. Quando Jesus chega a Jerusalém, os judeus estavam sob domínio romano. E Jesus chega com uma conversinha, mais ou menos assim, de libertador, dizendo para o cara: ei, você está sob governo romano? Se um romano chegar na tua casa e pedir o teu rancho, você dá para ele, porque ele vai ter que... Ele pega teu rancho. Porque você era judeu e você era um escravo, ele chegava lá e pegava toda a tua comida e você não tinha o que dizer. Porque vou ligar para a polícia. Não vai ligar para a polícia, porque a polícia era os romanos da época. Então os judeus estavam sob domínio romano. Quando um romano estava passando e via um judeu e dizia: ô judeu, seguinte, a minha mula está carregando muito peso há muito tempo. Eu quero que você tire o peso da minha mula, coloque nas tuas costas e caminhe 1 milha comigo até a minha casa. E aí o judeu tinha que pegar, enquanto a mula do soldado estava tranquila, o judeu pegava e botava nas costas o peso. Chegava na casa do soldado. E o soldado dizia: quer saber? Vamos sair daqui, vamos lá para a casa do meu tio agora. Bota nas tuas costas, judeu, e carrega comigo. E vai. E aí vem aquele famoso ditado de Jesus, dizendo que se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Não era normal um soldado romano encontrar um judeu na rua e falar: seguinte, gostei da tua jaqueta, dá para mim a tua jaqueta? E aí Jesus diz: quando eles pedirem a tua jaqueta, dá também a tua camiseta. Sabe de uma coisa, gente? Jesus que disse: se eles derem um tapa na tua cara, você vira a outra face. Se eles falarem mal de você, você ore por eles. Sabe por quê? O povo queria uma justiça na terra, de um salvador na terra, que fizesse algo na terra. E Jesus disse que a maior coisa que ele poderia fazer é atitudes na terra que dessem reflexo no céu, que se revelassem na tua vida. Um Jesus que está dizendo que quando você tira a mão de fazer a justiça com as tuas próprias mãos, ele entra na tua causa e ele vira o juiz. Um Jesus que está dizendo, quando você abdica de fazer, de vingar, de fazer com a tua própria mão, de fazer com a tua própria lógica, eu entro na jogada e mudo a tua história e mudo as tuas circunstâncias. Eu vou dizer que a lógica do céu é diferente da lógica da terra. E quem vive a lógica do céu, vive tendo Deus como juiz e sentenciador de tudo que se passa na tua história. Por isso, meu irmão, em vez de dizer: eu não tenho sangue de barata, e mandar bala, confia que Deus está pegando a tua causa. Em vez de ficar nervoso por aqueles que falam mal de você e vai lá tirar satisfação, cumpra, ora por aqueles que te perseguem. Se alguém te der um tapa e você fala: não, eu não aguento, entrega na mão de Deus. Ele está prometendo fazer justiça por você em prol da tua história. Sabe que a Bíblia ela trata de princípios espirituais? Porque o princípio carnal eu não preciso te ensinar. Eu não preciso te ensinar a ter inveja. Eu não preciso te ensinar a mentir. Todo pai ensina os filhos boas maneiras, porque as más maneiras é natural. Eu não preciso ensinar você a enganar os outros. Eu não preciso ensinar você a nada que é ruim, porque isso é natural. Isso é desde pequeno.
Uma criança, querido, está lá sem dar a mínima para aquele brinquedo. Chega outra que vai pegar aquele brinquedo, a criança já fica magoada. A maldade está dentro de nós, é por isso que vem a Bíblia me ensinando princípios espirituais que têm poder no reino do céu, na lógica do céu, a se manifestar aqui na terra. E o que eu vim dizer para você hoje é, por mais que não faça sentido você cumprir princípios do céu, eu vim dizer que no meio do cumprimento dos princípios do céu, da lógica do céu, há milagres. Olha que incrível. A Bíblia conta a história de 10 leprosos. 10 leprosos que possivelmente viviam numa colônia, separado de toda a cidade da época. Porque é natural que um leproso não fique em meio à sociedade. Ainda mais naquela época que não tinha mais nem 1% dos tratamentos que se tinha hoje. E a Bíblia fala de 10 leprosos que, ao virem Jesus, disseram: Jesus, tem compaixão de nós e nos cura. Faz algo por nossa vida, Jesus. E Jesus disse o seguinte: ok, eu vou fazer algo por vocês, 10 leprosos, e eu vou dizer o seguinte: vão até o sacerdote e se apresentem a eles. Para ir até o sacerdote, eles teriam que ir a um templo, uma sinagoga. A sinagoga fica no meio de uma cidade, normalmente. Se eles entrassem como leprosos no meio de uma cidade, ou dentro de uma cidade, o que aconteceria? Eles seriam apedrejados, eles morreriam. Ou seja, na lógica da terra, era loucura eles irem até o templo, eles irem até um sacerdote, porque eles estavam leprosos. E já era difícil. Meu irmão, é difícil você ter que caminhar quilômetros doente, mal. Os caras estavam leprosos. Sabe o que é incrível? É que a Bíblia diz que no meio da instrução, da obediência, da lógica do céu, da lógica de Jesus, enquanto eles estavam se pautando naquilo que para eles não tinha sentido, no meio da caminhada, os leprosos foram sendo curados. Eu vim dizer uma coisa: quando você seguir a lógica do céu, estiver cumprindo ela, por mais que para você não faça sentido, orar por aqueles que te perseguem, virar outra face, entregar a capa, entregar a túnica, fazer o bem a quem te faz mal, eu quero dizer que no meio desse processo, o reto juiz pega a tua causa, porque você não pega pela tua força do teu próprio braço, ele pega a tua causa, ele começa a sentenciar o teu favor e mudar a tua realidade. Pegou? Então vou dizer uma coisa para você, querido: se a lógica do céu está falando algo para você, ande debaixo dela. No meio do caminho, os leprosos olhavam um para o outro dizendo: nossa, eu estou sendo curado, olha que sumiu a minha mancha, eu não estou mais leproso. No meio do caminho. Sabe, gente, muitas vezes a gente quer lógica para tudo. Eu lembro que eu estava numa fase um tanto quanto complexa da minha vida, difícil. Eu era adolescente, eu tinha os seus, 16 anos. E eu lembro que minha mãe me contou uma história. Ela falou o seguinte para mim: Lucas, era uma vez um adolescente de 16 anos. Eu falei: eu já sabia que era para mim. E aí esse adolescente estava brincando no trilho do trem. Brincando para lá e para cá, no trilho do trem. E nisso o trem veio. É assim que faz o trem? Né? Tava vindo. E o adolescente brincando. E aí o pai falou assim: filho, abaixa. O guri abaixou na hora, o trem passou e ele levantou. Ela falou assim: eu estou com a impressão que se é você, esse adolescente, você morre. Porque eu ia falar: abaixa, você ia falar: por quê? Abaixar por quê? Qualquer lógica de abaixar? O que eu vou abaixar? Nada a ver, meu. Para que abaixar? Meu irmão, Deus é assim conosco. Tem coisa que tu não precisa entender, você só precisa fazer. Tem coisa que não cabe à tua mão sentenciar, tu só tem que obedecer. Eu não sei vocês, gente, mas a lógica do reino de Deus, eu estou falando para vocês que é totalmente da lógica dessa terra. Exemplos: quantos aqui são casados? Você que não é filho, levanta a mão aí profeticamente, em nome de Jesus. Você vai ver o que é bom para a tosse aí. Amém? Olha só. Quantos aqui sabem o segredo da felicidade de um casamento? Olha a pessoa do teu lado. O segredo é. Fala para ela, o segredo é. O segredo da felicidade é. Também. Fala para ela, não ser feliz. Diga para ela. O segredo da felicidade é não ser feliz. Pastor, grande é um mistério. O que está acontecendo aqui? Eu preciso de uma revelação do céu. Vou resumir para você. A gincana do casamento, sabe qual que é? É uma gincana. Ganha quem perde. Primeiro que perder, ganhou.
É a lógica inversa, meu filho. Quando você está disposto a fazer alguém feliz e abdicar das suas vontades, é aí que mora o reino dos céus. Ele começa a abençoar o teu casamento, abençoar a tua vida. Sabe, querido? Quando você está doido para falar alguma coisa e dentro de você fala, não fala. Mas aí está a tua carne pulando. Fala, filho, fala. Mas dentro de você há algo de Deus dizendo, não abre a tua boca. É quando você não fala que tu ganha a guerra. A nossa carne não precisa ser adestrada ao mal, está dentro de nós. E a Bíblia está dizendo que há uma recompensa durante o processo de eu fazer aquilo que não tem lógica na terra. Mas eu vou dizer que Deus recompensa a lógica do céu. Enquanto todo mundo na Babilônia comia, Daniel decidiu fazer um jejum sem lógica nenhuma aos olhos da terra. Mas diante de Deus, deu alguns atrasos e Deus falou, desde o primeiro dia que você se propôs a fazer esse jejum, se propôs a não se contaminar como os outros, se propôs a me buscar, se propôs a orar, se propôs a se entregar diante do meu altar, mesmo nessa escravidão, mesmo nessa situação difícil, mesmo que não tenha lógica, porque a tristeza já era muito grande e você decidiu ficar sem comer. Eu vim dizer que desde o primeiro dia eu já estava olhando para você, eu já estava contemplando e eu já tinha resposta para a tua vida. Sabe de uma coisa, querido? Existe uma lógica do céu que provoca milagres aqui na terra para mim e para você. Por isso que eu vim dizer uma coisa. Continue caminhando, mesmo que para você não faça sentido nenhum, mesmo que teu corpo clame que não. Eu vim dizer para algumas pessoas hoje estão dizendo assim, olha, era a última vez. Mas eu vim dizer, continua, porque no meio do processo do cumprimento da lógica do céu, que para a terra não faz sentido, que para os argumentos humanos não tem lógica, Deus tem algo a fazer na tua vida e na tua história, e eu vim dizer que começa hoje. Eu vim dizer que começa hoje. Sabe, gente, eu fico imaginando algumas histórias que não fazem tanto sentido. Imagine você num casamento, como Jesus, e acaba o vinho. Pastor, o que significa isso para aquela época? Não tinha Coca-Cola, não tinha nada, era complicado. O vinho é mais ou menos uma festa de crente em que faltou risoles, pastel frito e Coca-Cola junto. A coisa ficou muito complicada, correto? E Jesus estava naquele lugar. E Jesus fala, bem, faltou vinho, né? Isso, Jesus, por favor, faz um milagre, porque as festas naquela época duravam em torno de 5 a 7 dias. E fala assim, Jesus, a gente precisa de vinho. Não tem mercado aberto para comprar vinho. Não era assim naquela época. E aí Jesus, barbudão, cabeludão, o que tem em contra? Nada, estou falando como é que ele era. E Jesus chega lá e fala o seguinte, rapaziada, faltou vinho, né? E todo mundo, sim, faltou vinho. Seguinte, pega 6 caixas d'água aí, de 100 litros cada uma. Bota aqui e enche de água. Pergunta, tem lógica? Sim ou não? Você ia fazer, meu irmão? Eu falei, mas quem que é esse louco aí? Eu não conheço. Eu não tenho Instagram, não tenho selo azul, não tenho nada. Quem que é esse cara? Tá mandando eu pegar 6 negócios aqui, encher de água. O negócio falta vinho. Para que eu vou encher de água? Ele vai botar aqui suco aqui dentro? O que ele vai fazer? As pessoas fizeram sem questionar, porque o conselho foi dado. Faça tudo que ele mandar. Eu vou dizer que muitas vezes a tua razão, a tua lógica, não vai querer cumprir princípios de lógica celestial. Mas eu vou dizer que no meio desses princípios, por mais que para você ainda não faça sentido, milagres vão começar a acontecer. Coisas que você nunca viu na tua história. Coisas extraordinárias que vão marcar a tua vida e a vida da tua casa vão acontecer quando você não abrir mão das coisas espirituais. Das coisas de Deus na tua vida. Eu vim dizer que você não precisa entender tudo, querido, mas você precisa obedecer aquilo que dentro de você o Espírito Santo já está ministrando, já está falando, está dizendo fica quieto, falando assim, não vai, não fala, não pense. E eu vou dizer que faz toda a diferença. Às vezes eu encontro alguém, gente, e vejo a diferença dessa pessoa só no olhar da pessoa, só no falar da pessoa, só no vestir da pessoa, só no caminhar da pessoa. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo sendo guia de cada detalhe da história dessa pessoa. A Bíblia, no Velho Testamento, ela conta a história de uma mulher que o seu marido morreu, ela ficou viúva, e os seus filhos estavam sendo pegos como escravos, porque a dívida que ficou para ela era muito grande.
E os cobradores chegaram dizendo, viu, querida, eu preciso receber. E aí ela falou, eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, semana que vem nós vamos voltar aqui e vamos buscar os seus filhos se você não pagar a gente. Ela, desesperada, vai e encontra o profeta, e o profeta diz, o que é que você tem em casa? Ela fala, eu tenho só um pouco de azeite. Eu vim dizer uma coisa, querido, que a escapatória normalmente já está na tua mão. Basta cumprir a lógica do céu. A chave para mudar o teu casamento, a chave para os teus filhos serem resgatados, a chave para a tua vida profissional mudar, a chave para você ser liberto. Eu vim dizer que Deus já colocou na tua mão. Só que você não está achando lógica, você não está visualizando aquilo que Deus já colocou dentro da tua casa, aquilo que Deus já colocou em você. Eu vim dizer que a resposta não está em outro lugar. Deus já colocou dentro de você a solução para o teu problema. E a mulher fala, se eu tenho um pouco de azeite, qual que é a lógica? Eu preciso pagar os caras, senão eles vão roubar, vão tirar meus filhos de mim. E o profeta falou o seguinte, sai catando aí, balde, pote na tua vizinhança, e vai derramando o pouco azeite que você tem nesses potes que você ajuntar. E vai encher todos os potes. Meu irmão, qual que é a lógica? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Você faria isso? Eu fico imaginando, a gente tem que trazer a Bíblia aqui para a realidade. Eu fico imaginando eu no bairro Líder, onde eu moro, batendo de porta em porta, pedindo pote. Eu preciso de dinheiro. Senão vão levar meus filhos, como é que eu vou? Eu batendo de porta em porta, me dá pote, me dá pote, me dá pote. E eu pegando um pouco de azeite. Qual que é a lógica de transferir um azeite de um local para o outro? Eu vim dizer uma coisa, querido. Durante o processo da obediência, ela começou a ver milagre. Enchia um pote, enchia o segundo pote, enchia o terceiro pote. Todo mundo ao redor achava que ela era louca. Pra que tu quer pote, mulher? Da onde? Tu acha que vai catar água da chuva? O que tu vai fazer com esse pote, mulher? Assim, eu tenho um comando de Deus. Sabe, meu irmão, não espere que todos os seus amigos, ao você se posicionar na lógica do céu, aplauda o que você está fazendo. Admire o que você está fazendo. Mas eu vim dizer que se você concretizar a lógica do céu durante esse processo, que talvez muitos não entendam, milagres vão desabrochar na tua história, na tua vida, coisas extraordinárias vão acontecer. Aleluia. Deus é profissional. Deus é profissional em pegar aquilo que não é, como se já fosse. Deus é profissional em fazer extraordinário daquilo que ninguém aposta. Sabe, gente? No nosso mundo, o mais provável é o que vai acontecer algo. No mundo de Deus, o mais improvável é o que vai acontecer alguma coisa. A palavra de Deus diz que um profeta foi à casa de Jessé. E o profeta falou, daqui sai um rei, da tua casa, Jessé. E aí vem o primeiro armário, fortão. Tipo de rei, pinta de rei. Bonitão, educado, sabia falar, letrado. E o profeta achou que era ele. O homem de Deus achou que era ele. Mas Deus falou, não é esse. Veio um, veio dois, veio três, veio quatro, veio cinco, veio seis. Que aos olhos humanos eram os mais prováveis. Enquanto isso, Deus estava olhando o que homem nenhum estava olhando. Deus estava olhando lá no campo. Sabe por quê? A lógica do céu é diferente da lógica da terra. Enquanto você está esperando que a água venha da chuva, Deus está falando, toca a rocha. Enquanto você está esperando que a água vai cair do céu, Deus está falando, bate na rocha, fala com ela. Eu vim dizer uma coisa, Deus acha saída da onde não tem saída. Deus cria parede e cria porta aonde você não está vendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Em lugares que você acha que é o teu fim, nesse mesmo lugar, Deus abre um poço para você beber água. Eu vim dar uma palavra para você. Desde a antiguidade não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Eu vim dizer, querido, que nós acabamos de passar por um momento, estamos enfrentando um negócio chamado Covid, coronavírus, pandemia, e você sabe muito bem disso. E 2020, fechou-se tudo parou, e você está aqui sentado me ouvindo, sabe por quê? Porque é Deus te dizendo, querido, que não é o cliente que te sustenta, não são as propostas que te sustentam,
sustenta, não é o mercado aberto ou fechado que te mantém, mas é a poderosa mão dele que manteve a tua casa, a tua família, a tua vida, e independentemente do que venha acontecer, ele continua sendo leal, fiel e abençoador contigo e com a tua casa. Nós dependemos dele. Ele que estende a mão, Ele que nos alimenta, Ele que nos guarda, Ele que nos cuida, e é nele que nós confiamos e entregamos o nosso coração. Eu vou dizer, você pode fazer uma cirurgia, mas eu vim dizer uma coisa: confie em Deus. Você pode amarrar o teu jumento, mas ore para que Deus guarde. Você pode vigiar a cidade, mas ora para que Deus seja o sentinela dessa cidade. Eu vim dizer uma coisa para você: consagre os teus planos a Deus, porque mais bem estruturados que sejam, a mão de Deus é fundamental para que tudo na tua vida dê certo. Queridos, eu vim dizer que hoje é noite de milagres, desde que você concretize o processo, não da lógica da terra, mas da lógica do céu. E o Espírito Santo com certeza já está falando ao seu coração. Talvez a primeira lógica hoje, que para você, ao se analisar alguns dias atrás, alguns meses, você diria para si mesmo: pela lógica, eu jamais estaria aqui. Pela lógica, jamais teria um filho. Pela lógica, jamais isso aconteceria na minha vida. E você está aqui contrariando a lógica da tua vida. Sabe por quê? Porque a lógica do céu te atraiu. Porque a lógica do céu tem algo para a tua vida. Porque a lógica do céu quer manifestar algo extraordinário em você. Pela lógica, não era para você estar aqui. Pela lógica, era para você ter sido talvez rejeitado. Pela lógica, talvez não teria sentido você nem estar vivo. Mas eu vim dizer uma coisa: a lógica do céu te trouxe para esse lugar, para dizer que se você decidir por ela hoje, aqui e agora, durante o processo daquilo que tua carne clama ao contrário, Deus tem maravilhas para fazer na tua história, na tua casa e na tua família.